Olá, eu quero partilhar com você hoje no livro de Atos, capítulo 2, versículo 20 e 21. É muito forte esse ensino, mas primeiro eu quero lembrar de 2 Reis 22, que nos ensina sobre Josias. Josias assumiu o trono com 8 anos de idade. Ele era direcionado pelos sacerdotes, ele era direcionado por aqueles que eram os sábios no seu reino. Então ele fazia o que era certo. Mas quando ele completa 18 anos, os sacerdotes lá do templo entregam nas mãos daqueles conselheiros do rei Josias a Torá, o livro, a palavra de Deus. Os 5 primeiros livros da Bíblia são a Torá. E queridos, quando Josias lê aqueles versículos, aqueles capítulos, ele fica abismado. Diz que ele cai de joelho, ele rasga as vestes, ele chora, ele clama. Por quê? Porque embora ele fizesse tudo o que era bom, e direito, ele estava muito longe daquilo que era a palavra de Deus e ele estava sujeito a viver consequências dos seus atos, viver maldições e viver e trazer sobre o reino perdas, danos, prejuízos. Nesse momento que ele toma conhecimento da palavra, ele cai de joelho, ele tinha 18 anos de idade, queridos, é linda essa passagem. E ele chama todo mundo e ele ordena que leiam para todos estes, que é o livro da palavra de Deus. E eles ali tomam conhecimento e todos fazem um pacto de seguir a palavra, de obedecer a palavra, de andar na palavra. E esse é o sentimento de Josias. Agora, queridos, hoje nós temos a Bíblia completa. Hoje nós temos não só a Torá, que são os 5 primeiros livros, mas nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Este livro está à disposição da humanidade. E eu trago essa palavra para você, jovem que possa ser tocado como Josias foi. Olha esse versículo que eu vou ler agora para você. Atos 2:20. Olha que sério. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, hoje a lua de sangue já se tornou algo habitual. Quando isso foi escrito, que chegaria o tempo que antes do dia do Senhor a lua se tornaria em sangue, este livro de Atos foi escrito no ano 60. Então não era habitual. Nós tivemos, queridos, no ano de 2013, no ano de 2014, uma sequência de luas de sangue. Nós tivemos, queridos, uma sequência de eclipses solares e eclipses lunares. O eclipse lunar total é o que gera a lua de sangue. E o eclipse solar é o que gera, como disse aqui, o sol vai se converter em trevas. Você sabia, queridos, que até então esses fatos que agora são comuns, inclusive esse ano já tem data e tudo, que também ocorrerão, a lua de sangue, o eclipse total da lua, aquilo que é o eclipse do sol, já tem data e tudo que também vão acontecer nesse ano, assim como ocorreu o ano passado. Você sabia que isso é um dos sinais que está perto o grande dia do Senhor? Hoje, a lua de sangue e o sol se tornar em trevas é algo que a geração atual
acha normal, porque os que nasceram em 2013 já ouviram ali, os de 2005, viram em 2013, já teve várias luas de sangue. É normal, mas não, queridos, não é normal. Isso não ocorria há tempos atrás e agora é uma frequência. E aqui na palavra do Senhor está nos ensinando isso. O sol, olha o que está dizendo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande dia do Senhor. E sabe o que acontece? O sol tem se tornado em trevas, como nunca. Porque eclipse, antigamente, era algo assim, queridos, passavam décadas e décadas para que ele ocorresse. Eclipse lunar, então, procure informar-se sobre isso. Mas agora você precisa entender no seu espírito o quê? Que na verdade, quando foi dito aqui, e na verdade essa predição está lá no Antigo Testamento, quando foi dito, quando estiver perto o grande dia do Senhor, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, na verdade, eles nem tinham dimensão e hoje já se tornou algo normal. Os eclipses solares e os eclipses lunares. E o que diz mais? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu quero trazer essa palavra para você hoje em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque se fosse Josias na hora que pegou o livro, este livro, que é o livro, a palavra de Deus, ele leu o que estava escrito lá e ele caiu de joelho. Ele leu o que estava escrito lá e ele se arrependeu. Diz que ele chorou, ele rasgou suas vestes. E sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós seguimos alheios. E hoje eu te convido, leia esse livro. Você talvez assistiu o filme, sobre Eli, que ele estava atrás daquele livro, que era um livro misterioso, um livro com tantos segredos para a humanidade, e se tratava na verdade da Bíblia. Entenda essa verdade, jovem, você que me ouve, entenda essa verdade. A Bíblia está se cumprindo e ela vai se cumprir integralmente. Antes de chegar o dia do Senhor, o sol se tornaria em trevas e a lua em sangue. Hoje, todo ano, nós já temos visto, começou em 2013 e desencadeou agora, ocorreu também o ano passado a lua de sangue, ocorreu a superlua, porque Jesus falou, haverá sinais no céu e nas estrelas. Os sinais têm ocorrido como nunca. A superlua, também foi algo que eclodiu como nunca nesses últimos anos. Por quê? Porque esses são os sinais realmente. O sol se tornaria em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor está perto. Sabe o que aconteceu com Josias? Aos 18 anos, quando ele teve acesso ao livro, ele se arrependeu, ele entendeu que ele estava fora da palavra, ele entendeu que ele estava prestes a viver uma grande ruína. E diz que ele mandou consultar ao Senhor, e ele consultou ao Senhor, e o Senhor falou, olha Josias, diga lá, a profeta disse, diga lá ao homem que te enviou, porque ele se arrependeu, porque ele quebrantou o coração dele, porque ele se humilhou, porque ele chorou diante de mim, nenhum mal acontecerá com ele, mas eu o pouparei e ele morrerá em paz. Mas realmente, sobre aqueles que têm me abandonado, sobre aqueles que têm me deixado, sobre eles realmente virá um tempo de grande desolação. Então fique atento, a Bíblia é a palavra de Deus. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Jovem, leia a Bíblia e você vai ver que o dia do Senhor está próximo. Dia de desolação, dia de choro, dia de angústia. Eu quero ler com você como será o dia do Senhor. E o dia do Senhor está descrito no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 14, que diz: o grande dia do Senhor está perto.
Está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso no dia do Senhor. Quer dizer, o dia do Senhor está perto e naquele dia amargamente o homem poderoso vai clamar. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como o esterco. Queridos, esse é o dia do Senhor. O dia do Senhor é dia de angústia, dia de choro, dia de alvoroço, dia de trevas, dia de escuridão, dia de trombeta, de alarido, dia que os homens serão angustiados, ficarão como cegos, atormentados, porque pecaram contra Deus. E o que nós lemos em Atos? O dia do Senhor virá. E antes desse dia vir, a lua se tornará em sangue e o sol em trevas. Você é testemunha. Você, desde 2013, você pode pesquisar a quantidade de luas de sangue, a quantidade de eclipses solares que tem havido e vai haver esse ano ainda. E eu quero dizer para você, fique atento. Josias, se ouvisse uma palavra dessa aqui, que o dia do Senhor está próximo, ele se curvaria, ele se arrependeria, ele se posicionaria, ele voltaria para a palavra. Mas a geração atual está aí, vendo os sinais diante dos olhos dele. Não adianta você dizer, isso, a Bíblia não existe. Queridos, esse versículo foi escrito no ano 60, lá em Atos, o versículo que disse, antes do dia do Senhor, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Foi lá atrás, não foi agora. Você acha que na época eles tinham telescópio? Você acha que na época eles tinham condições, né? Tinha astronomia para ter esse acesso? Hoje, a astronomia não é astrologia, ok? A astronomia já sabe quando vai ser a lua de sangue, já sabe quando vai ser o sol que se tornará em trevas, entendeu? Por quê? Porque há um estudo e naquela época foi dito, antes do dia do Senhor, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue. E o dia do Senhor é dia de angústia, dia de alvoroço, dia de juízo, dia de tormento na terra. Eu quero te dizer, Jesus Cristo está às portas. Os sinais já se cumpriram. O globalismo está sendo implantado na terra. Então é hora de você agir como Josias. Volta para a palavra. Se curva a palavra, sabe por quê? Porque vai acontecer aquilo que Deus disse para Josias, porque você se voltou para mim, porque você se arrependeu, porque você se humilhou, você não vai sofrer o dano, mas os que me deixaram, os que me abandonaram, vocês viram o que disse Sofonias? Que o dia do Senhor é contra a humanidade, que abandonou a Deus e pecou contra o Senhor, e será um tempo de grande sofrimento, que na Bíblia, no Apocalipse, descreve como o período da grande tribulação. Pense sobre isso, reflita e leia a Bíblia em nome de Jesus.